Hoje a gente vai trabalhar o tema, pessoal. O nosso tema é construa uma meta nascida do seu desejo ardente. Então, hoje a gente vai mergulhar no que é que está bloqueando, provavelmente você, de ter algo que realmente seja ativador, suficiente, para que toda vez que acontecer um problema, que não vão ser poucas vezes, você ainda continue com esse fogo queimando. Ou vocês acham que quem consegue atingir os resultados que se propõe acerta toda hora? Que é a maior mentira que você vai acreditar. Mas o cara que tem esse desejo ardente, não sou eu que estou falando, a gente vai falar aqui dos especialistas que falam, eles acabam tendo uma energia maior. Tá? A gente está trazendo agora uma energia que vem do intelecto e energia que vem desse fogo que está relacionado com esse desejo ardente. Beleza? E aí, por onde a brincadeira começa? Vejam só, vocês estão vendo aqui minha tela? Uma meta, ela é algo que a gente decide atingir a partir de um olhar para frente. E tem 3 tipos de meta, tá? Ou 3 tipos de visões, tá? De visões. Hoje a gente vai trabalhar muito esse poder da visão. É assim, ó, eu coloquei o medo do tamanho dele através do risco, e aí agora eu vou colocar o meu olhar onde eu quero. Se o medo está maior do que o desejo, eu não consigo avançar. Eu vou repetir isso para vocês, tá? Se o medo está maior que o desejo, não tem macário, não tem ninguém que consiga fazer você avançar. Por isso que eu quero agradecer mais uma vez a iniciativa de Marley. Marley, eu vou te falar, a gente vai colocar isso no programa, tá? Depois a gente conversa como fazer isso. Porque para mim faz todo sentido. A gente só ia olhar isso no 7º, 8º encontro, tem que olhar antes mesmo. Então, o que é que acontece? A gente tem aí, na hora que a gente começa a ter esses 3 tipos de visão, que é a visão arquetípica, que é uma imagem que a gente tem para o futuro. A visão de futuro, que é uma visão de mais curta, de 1 ano, 2 anos, mas tem a visão sistêmica, que para os consteladores aqui vão adorar, que é a visão assim, ó, eu e todo o meu entorno. Mas eu preciso tirar o meu olhar do medo e ter o olhar para o desejo, para a construção daquilo que eu quero. Isso pode parecer simples, mas a nossa mente, se ela não tiver treinada para isso, a gente não consegue avançar. Porque ao mesmo tempo que você passa gastando a sua energia psíquica para ter medo, poderia estar sendo construído na idealização ou na visão de longo, médio e curto prazo. Sistêmica, inclusive. E aí tem, né, por definição, aí, um acróstico. Eu acho que Augusto vai procurar na internet agora esse negócio. Pelo amor de Deus, foi assim que eu aprendi, viu, Augusto? Acróstico. Acróstico é uma junção de palavras ou de parte de palavra que forma uma nova palavra. E aí tem, dentro dessas palavras, para quem fez o Empretec sabe que isso aí é muito batido dentro do seminário, que é o SMART. O SMART ele é a junção das palavras específico, mensurável, atingível, relevante e temporizado. Tem um tempo para alcançar. Então, pensa assim, ó. Quando eu comecei a trabalhar com vocês a meta física, eu dizia para vocês, ó, qual é a meta que vocês vão fazer? E aí muita gente colocou assim, ó, eu vou fazer 2 vezes por semana exercício tal. Ao colocar isso, você está criando apenas uma sequência de atividades para algo que não está claro para você. E muitos aqui tiveram dificuldade em enxergar um destino final para uma meta física. Esse é o feedback que eu queria dar para todos vocês desde o primeiro encontro, mas eu fico esperando para esse. Tem muitos de vocês que tiveram dificuldade de definir uma meta depois que foi colocada a primeira, no primeiro encontro. Só 2 pessoas se predispuseram a fazer isso. Então, assim, esse lance da meta não está forte ainda. E teve um dos resultados também baixos naquela avaliação, naquela autoavaliação. Então, qual é o ponto que a gente trabalha, né, desde o primeiro encontro? Quando eu vou olhando para a oportunidade. Pô, eu tenho que começar a enxergar o que é que eu quero, eu tenho que escolher.
E aí, quando eu vou buscar informação, é para ficar mais específica. E aí eu vou para o risco, assumir o risco, para poder tirar essa sombra que é o medo. E aí olhar dizendo assim, ó, eu quero que a minha clínica ela tenha o serviço de noivas da classe AB, vendendo, sei lá, 10 kits ou pacotes no mês de setembro. Pronto. Isso é uma construção onde tem, basicamente, a descrição clara do que eu quero, tem uma medida de quanto eu quero atingir, da mesma forma como tem numa corrida ou numa atividade física, e ele tem um tempo de chegada. Agora, tem um ponto aqui que muitas vezes é desconsiderado, que é a relevância. A relevância é porque eu quero aquilo. E quando o cara está com medo, a única coisa que ele vai colocar aqui ou sentir é o tal do medo. É porque eu quero sobreviver, é porque eu quero comer, é porque eu quero sair da pobreza, é porque eu quero isso, que eu quero aquilo outro. E não é isso que impulsiona, que é isso que a gente vai ver aqui. O que impulsiona é algo que é positivo e não negativo, como acontece muitas vezes na construção de algumas metas aqui. E aí, pessoal, o que é que acontece? A gente sabe que a gente tem pessoas de perfis diferentes aqui, tá? Pessoas de perfil dominante, elas têm mais facilidade, por exemplo, e aí vocês vão ver que tem uma relação, em definir uma medida, porque elas gostam normalmente de números, e elas têm mais clareza com data, porque elas estão apressadas. Então, o dominante, ele tem facilidade com esses dois elementos da meta. Já o estável, que é aquela pessoa, né, que busca fazer coisas que são possíveis, que não exagera demais, ela tem mais facilidade em encontrar o que é atingível. Porque, por exemplo, eu sou um dominante. É regra eu colocar a meta com pouca chance de ser atingível. Porque eu boto para torar. Meu negócio é tudo assim, é 50, é 100, é 1000, é tudo muito. Eu posso estar em um. Por quê? Porque eu tenho uma distorção de percepção por conta dessa característica muito forte dominante. O estável já tem isso mais claro. O que é que eu faço? E eu vou explicar para vocês como atenuar isso para todos os perfis. Para que todos os perfis escrevam uma meta que seja equilibrada, tanto dentro dela, quanto com todos os nossos papéis. Porque senão, o perfil dominante, ele se direciona, o perfil prioritário, ele acaba direcionando a gente só para uma coisa, e aí a sequência disso é uma frustração. Porque a meta, ela precisa de todos os elementos. Aí vai lá, o influente. O influente, normalmente, ele tem sempre uma causa muito nobre, ele está muito dedicado aos outros, ele se comunica muito, mas não é suficiente também. Porque uma meta não é só pela relevância, ele vira um idealista. E o específico? O conforme, é o cara detalhista. Ele vai dizer exatamente qual é o produto, qual é a cor. Se ele tiver que falar que vai querer comprar um carro, ele vai dizer todas as especificações do carro. Então, isso daí, para um grupo que a autopercepção de meta está baixa e que não respondeu, veja só, a um estímulo de meta física, é algo para tomar muita atenção. Tá? É uma coisa para ter muita atenção. Porque talvez exista um desconhecimento técnico de como construir a meta ou um desequilíbrio por conta do perfil. São duas possíveis causas, tá? Ou eu não sei como fazer uma meta, da forma como eu falei aqui, uma meta smart, ou eu simplesmente deixo que meu perfil ele assuma o comando e eu faço metas que são desequilibradas naqueles 5 elementos. Uma outra terceira coisa e aí, Fabi, preste atenção, tá? Daquela nossa conversa inicial. Tem crença que atrapalha a pessoa, além do medo que a gente falou atrás, tem a crença que atrapalha você especificamente nessa construção. Por exemplo, se você está aí querendo, né, vamos dizer, Marlene, consteladora, digamos que ela cobre aí, tá, Marlene, chutando aí, R$400 uma constelação. E aí ela tem na cabeça dela que ela quer fazer R$20 mil por mês.
E ela pode ter aquela sensação, pô, não vale tanto não. Pô, 300, 400 reais é muito. Pô, mas tem gente cobrando 1.000. Não, mas eu não sou isso tudo. Ela tem uma autopercepção de baixo valor, de pouca capacidade ou de pouca identidade, ou que não tem aquela competência. E é aquela pessoa que vai passar o resto da vida estudando e não faz nada. Ela não consegue aumentar o valor dela, porque ela tem uma percepção individual de baixo valor. Tem outras pessoas que já têm uma visão, que eu considero uma visão acomodadora, que é quando ela olha para qualquer nível que ela tem, ela já se considera, não, eu já tenho mais do que mereço. Já ouviram essa frase assim, alguém dizer assim, ó, como é que você está? Não, está tudo bem. Não está bem não, mas eu tenho mais do que mereço. Esse é o tipo de frase da pessoa que ela está confortável com aquilo o estado que ela está. Né? E ela não se sente merecedora. Tem uma outra também que é muito comum, que traz o mesmo estado, eu estou como Deus quer e concede, ou qualquer coisa desse tipo. É quando você delega para Deus ou o universo, o que danado seja, a tua situação atual. E se você está confortável, pessoal, não tem por que ter uma meta. Não tem. Não tem por que você pensar em crescer. Eu, ultimamente, estou perguntando muitas pessoas assim, ó, qual é o preço que você está disposto a pagar para crescer? E o que é que você quer para crescer? E o que é crescer para você? Porque se a gente vai falar de crescer sem enlouquecer, a pessoa não tem claro o que é isso, pode ser que ela esteja presa em algum desses dois itens aqui, ou desses três. E a outra é o se eu. E se eu? E se eu abrir lá um negócio novo de energia e der ruim e eu perder dinheiro? E se eu abrir um negócio de noivas e eu não conseguir ter tempo para fazer a coisa funcionar? E se eu colocar o caminhão, né, num posto novo e faltar o dinheiro? E se eu abrir uma autoescola, um ponto novo da autoescola e eu não conseguir dar conta disso aí? Então, esse e se, pessoal, é um veneno. É um veneno. E ele é muito forte na mente de pessoas que estão bloqueadas para o crescimento. Agora, vê o que é potencializador. E nesse caso aí eu trouxe as pessoas que narram, tá? Que falam isso. A pobreza ou a escassez é um desafio a ser superado no meu crescimento. Isso daí, Napoleão Hill, na sequência de livros dele, com mais de centenas de pessoas que ele pesquisou, com sucesso, a grande maioria deles vinham da pobreza. E essa é a forma que ele enxerga a pobreza. Não como um limitador, mas como algo que foi ou será superado. Ele não transforma a pobreza ou a falta de alguma coisa, de dinheiro ou de tempo, como limitador. Mas ele pensa assim, pô, isso é um desafio que eu tenho que me habilitar para poder passar. É só um rito de passagem. Ele não é a minha situação final, ele é apenas um estado transitório. Viva em abundância e o que recebo a mais posso transbordar. Não é bem isso não, né? Que está escrito. O que está escrito eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, mas é algo parecido aí. Jesus, ele colocava isso como sendo uma possibilidade para que você possa fazer isso de todas as formas, espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Ao passo de não ter bens, não ter recursos, era uma escolha própria. Eu posso até não querer não ter, mas não porque eu tenho bloqueios. E o Thomas Edison, né, que é uma pessoa aí que é referência na nossa história, e é responsável pelos tantos mil fracassos, para ele não existia fracasso. E tem muita gente que está amarrado no fracasso anterior. Porque quais são os hábitos tóxicos, tá? E vamos lembrando aqui, ó, todos os encontros, eles estão direcionando vocês para a construção de novos hábitos. Se os hábitos, eu falei das ferramentas críticas, tá? Para que todo mundo, quem se atrasou, poder se concentrar nelas. Seleção de oportunidades, lista de prós e contras e caixa de estratégia. Se você deixou de fazer qualquer outra, volta e faz essas. Essas aqui são as mais importantes até agora. Agora, mais importante do que isso é a sua capacidade de você ter disposição para a mudança de hábito. Pô, não tenho disciplina. Caramba, meu irmão. Eu agora comecei a andar 3 vezes na semana, não andava nenhuma.
eu comecei tirei algum tipo de alimentação que me fazia mal. Isso daí manda uma mensagem para vocês de empoderamento e de mudança de hábito, que é tão importante, porque as ferramentas são para crescer, pessoal. Os desafios é para não enlouquecer. E elas têm que andar na mesma direção. Senão, você vai fazer as ferramentas e as questões de hábito vão empurrar para trás. Aí, o cara não consegue andar, porque fica uma força contrária. E aí, vamos lá. Ó. Quais são os principais hábitos? Alguns se repetem aqui. Primeiro, o vitimismo. Hoje eu estava com um empresário e ele falando, cara, eu tenho TDAH. Eu digo, sim, daí? Ele disse, não, porque eu tenho TDAH. Eu digo, massa, TDAH. Sabe? E por ter TDAH, você não vai fazer mais nada? Porque, assim, todos nós temos algum tipo de limitação. Tem pessoas que não têm braço, não têm perna, né? E fazem o que precisa ser feito, porque elas têm um desejo dentro delas suficiente para acabar com aquele vitimismo, que é o nosso primeiro encontro, que é o locus interno. Enquanto eu não trouxer para mim a responsabilidade sobre qualquer coisa, a chance de eu avançar é pequena. Ponto 1, tá? Vitimismo. Eu estou falando tudo isso para que eu possa definir uma meta de crescimento. De verdade, que tenha força suficiente para me impulsionar. Segundo, ingratidão. Tá? E a gente falou lá atrás, no encontro 2 de oportunidade, sobre reclamação. E eu recomendei vocês olharem para vocês e ver no dia de vocês quantas vezes vocês reclamam e quantas vezes vocês agradecem. A ingratidão aqui, pessoal, ela é um estado emocional que diz assim, ó, eu não valorizo aquilo que eu tenho. Se eu não valorizo aquilo que eu tenho, como é que eu me preparo para receber mais? Como é que eu me preparo para receber mais? O terceiro hábito é esse hábito de se prender ao fracasso. E assim, a pessoa errar, pessoal, e fracassar não é uma coisa incomum. Pô, não dá para você chegar nessa altura do campeonato que a gente está hoje e dizer que não fracassou em alguma coisa. Não acredita no Instagram que só tem um cara que acerta tudo, não. Não tem esse cara, não. Só que a turma publica só o que acerta. O cara não fica publicando fracasso, não. Mas vai viver a vida junto com alguns desses caras aí, você vai ver que a quantidade de fracasso é grande. Sendo que, e o que é fracasso? É não atingir aquilo que você se propõe. Não é incomum o cara colocar uma meta e não atingir ela de primeira. Pode atingir de segunda, de terceira, de quarta. Porque se ele botou uma meta e ele atingiu todas muito rápido, é porque ele botou uma meta muito pequena para ele. É o cara que disse assim, ó, eu vou saltar 1 metro. Pô, bicho, mas tu tem 1,80 m de altura. O que danado tem? Qual é o desafio de você pular 1 metro? Só se você tiver um problema físico. Então não dá para você achar que vai acertar todas. Agora, se quando eu erro, eu aprendo com o erro, bicho, é uma mudança total da cabeça. É uma mudança muito grande. Porque eu começo a ver que cada vez que eu faço, eu aprendo um pouco mais e eu vou errar um pouco menos. Agora, quando o nego entra com a vítima, a ingratidão e esse negócio do fracasso, meu irmão, junto, aí haja chicote nas costas, viu? Haja chicote. E aí, ó, tome sofrimento, tome sacrifício, tome pancada para dizer que não consegue. E não consegue, porque você está encharcado de coisa ruim dentro de você. E a última é o não merecimento. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui sobre não merecimento, que talvez ajude alguns aí. Porque essa daí é mais comum do que eu imaginava depois que eu comecei a falar sobre esse tema. Pessoal, eu comecei a empreender, vejam só, por medo da pobreza. Já falei isso no encontro passado. Depois chegou um momento em que o hábito de viver no medo era tão grande que o fato de eu ter ou não ter dinheiro não mudava nada. Eu estava habituado a me mover pelo medo da falta, da escassez. Eu não consegui fazer a virada. E aí, ao mesmo tempo, quando eu vi que eu já tinha alcançado um determinado montante, chegou um momento em que eu fiz um trabalho e eu recebi, numa semana de trabalho, um valor que, tempos atrás,
eu passaria 6 meses para receber. Em uma semana, eu recebi o equivalente. Principalmente isso aí, pessoal, para quem é profissional, quem tem mente de profissional liberal, tá? Advogado, engenheiro, gente que vende hora. Quem vende hora, às vezes, tem essa crise. De dizer assim, poxa, será que eu valho tanto? E aí, eu emiti essa nota com essa sensação de que era muito para o trabalho que eu tinha, para as horas que eu tinha dedicado. E sabe o que aconteceu depois? Isso era um contrato de 2 anos. Isso aconteceu no 4º mês. No 5º mês, o contrato acabou. Subitamente. Subitamente, aquele valor que eu olhava para aquela nota e achava que era demais para mim, ele sumiu. Eu perdi o contrato. Então, isso não era só assim. Vamos olhar para uma coisa mais simples. Eu comecei a perceber que, por exemplo, tá? Olhem para vocês, tá? Para a realidade de vocês. Que para eu parar para comprar algo para mim, ou fazer algo que fosse para mim, eu me sentia mal. Sabe assim, ó, eu vou pagar uma terapia para minha filha, ok. Vou pagar uma terapia para mim, não vou não. Olha, eu vou comprar uma roupa para mim. Não vou não, vou comprar para minha esposa. Percebem? Que são pequenas coisas que estão e que dão. Se você prestar atenção às suas microdecisões, você vai ver se você tem isso forte ou não. E não merecimento tem a ver com baixa autoestima. Tá? Tem a ver com baixa autoestima. Porque é como eu me enxergo muito pequeno.